Boa noite, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão abençoados, irmãos? Quem está na bênção, né? Não tem do que reclamar, temos na bênção. Sermos abençoados pelo dono da vida, por Todo-Poderoso. Amém? Nós somos o povo mais feliz da terra. Amém? Porque nós temos o nosso Pai está lá em cima, e tudo que está ali no domínio do Pai é nosso. Amém? Nós somos ricos, nós não temos dinheiro, mas nós temos uma riqueza que dinheiro não compra. Amém? Quantos são ricos aqui nesta noite? Eita, então porque nós somos abençoados por Deus, né? Deus abençoe a todos. O desejo do meu coração é que você saia por aquelas portas no final do culto abençoado. Se depender de mim, vocês já estão abençoados. E de Deus, o profeta disse, quando nós desejar algo, Deus já está mais desejoso nos dar do que nós. Amém? Então, que Deus abençoe. E eu quero falar um pouco nesta noite. Eu sou meio ansioso, né? Nervoso, um pouco de ansiedade, né? Mas eu vou me acalmar aqui um pouco. E a minha esposa disse, tu tem que tomar remédio para ansiedade, homem. Mas não adianta, né? O nosso remédio é isso aqui que eu vou ler agora, essa noite. Esse aqui é o remédio que nós temos que tomar. Esse aqui faz efeito na hora. Amém? Isaías capítulo 53. Você quer abrir a tua Bíblia aí? Isaías capítulo 53, primeiro versículo em diante, vamos ler a escritura nesta noite. O título que eu quero dar é a obra-prima de Deus. Vamos deixar o mesmo que o profeta fez ali, né? E eu gosto de ir pela mensagem do profeta, é um pouco cansativo, né, irmãos? Mas eu gosto de trazer como o irmão Brano, o profeta desta era, trouxe, amém? Nós meditamos muitas vezes na mensagem, nós fazemos quadro e dramas, mas se nós trouxer como o profeta trouxe, é um pouco cansativo, mas você é segurança, né? Diz que Paulo disse, eu não me canso de pregar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Amém? Vamos ler as escrituras? Todos acharam? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem o homem escondia o seu rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desprezados como ovelha, cada um desviando pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, foi ele atingido. E puseram-se a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser-se por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com os seus conhecimentos, e o meu servo, o justo, justificará muito, porque as iniquidades dele levará sobre si. Amém. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, com toda a humildade, Pai, reverência e respeito, se achegamos ao trono da graça do Senhor, pela graça, a infinita bondade, Pai, e a imensurável graça do Senhor, Pai, o sacrifício de Jesus Cristo, Pai, que, ó Pai, pagou aquilo que nós transgredimos, Senhor. Os nossos pecados foram apagados e foram perdoados, Senhor. E por esta graça infinita que nós já chegamos diante do Senhor, e pedimos, Pai, abençoa cada alma aqui nesta noite, cada filho, Senhor, que eles possam ser abençoados, Pai, enquanto nós falar da Tua palavra, Senhor. E o Senhor possa vivificar esta palavra, Pai, no coração, na alma de cada um, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder assentar, irmãos? O título nesta noite é a obra-prima de Deus identificada. E eu peguei Isaías 53, porque a Bíblia diz aqui, irmãos, preciosos irmãos, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando-nos a Ele, nenhuma beleza vimos para que o nos desejássemos. E Ele era desprezado. E Ele foi o mais indigno entre os homens, mas foi um homem de dor, a Bíblia diz, experimentado em todos os trabalhos. E Ele, em tudo, foi um modelo, foi exemplo para a igreja, para nós. E Ele foi tudo que a Bíblia testificou no Velho Testamento e no Novo Testamento, tudo que for sombra e tipos, tudo cumpriu em Jesus Cristo. Ele foi a identificação de tudo que os profetas falaram, de tudo que os salmos falaram, de tudo que a lei disse, de tudo que veio do Velho Testamento, tudo que apontava para um cordeiro perfeito, que viria um dia e ia resgatar o seu povo, quando nós aqui, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então ele está aqui, eu penso que Jesus, aqui essa escritura aqui, ó, é a obra-prima de Deus. Porque o profeta pregou, ele disse, Jesus Cristo agradou o Pai. Amém? Ele foi o modelo. Nunca houve um homem de caráter como Jesus quando andou na terra. Mas muitos dos povos rejeitaram, e zombaram e criticaram, e não puderam aceitar Jesus, porque Jesus ele não veio para credo, para religião, para aquelas tradições que o povo tinha ali, religiões e dogma e credo feito por homem. Jesus ele veio ele se identificou, melhor dizendo, com a palavra. Ele foi a identificação de Deus em sua palavra. E Deus e o Pai eram o mesmo. Amém? Porque São João 10, verso 30 diz, eu e o Pai somos um. E Jesus falava do Pai, até Felipe não sabia, disse, Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta.
E Jesus diz: mas há tanto tempo estou convosco, Filipe, tu não tens me conhecido? Tu não crê que quem vê a mim vê o Pai? Como diz tu, mostra-nos o Pai? Ele estava que nem os dominacional hoje, querendo fazer Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas de uma personalidade que era Deus. Que Deus habitou em Jesus. Amém? Então ali foi corporizado em Jesus, ele habitou toda a plenitude da divindade, incorporou, desceu sobre Jesus Cristo, porque ele foi aquela obra-prima de Deus. Amém? Eu quero ver a escritura aqui, o que o profeta desta era diz. Eu anotei algum parágrafo aqui. A gente não pode passar todos os parágrafos para trazer bem certinho, mas vamos pular algumas para vocês verem, irmãos. Olha aqui, ó. Deixe-me, ou melhor, mais aqui, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no começo da criação, ele não era Deus. A Bíblia diz que ele não era Deus, porque não tinha ninguém para adorá-lo. Ele era o grande Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Vocês creem nisto? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e diante, versículo 2. Ele é o grande Espírito de Deus que se movia na face das águas. Então, mas ali aquele grande Espírito de Deus já estava antes da fundação do mundo, antes mesmo de tudo, já estava na mente de Deus, já tinha tudo projetado antes da fundação do mundo, tudo. Mas só que não tinha, mas a Bíblia diz que Deus disse: façamos os anjos. E quando ele fez os anjos, então ali ele podia ser Deus, porque daí já tinha a quem pudesse adorar. Deus quer dizer objeto de adoração, é algo para ser adorado, para ser exaltado. E Deus não tinha anjo, não tinha filho, ele já tinha, potencialmente ele já tinha, diz o irmão. Só que estava ainda na mente de Deus. Você crê que vocês vieram da mente de Deus? A parte da mente de Deus, diz o profeta na mensagem, o mistério de Deus revelado. Então nós era algo de Deus, nós não aparecia, mas nós estava lá. Nós já estava lá, porque se você não estava lá, disse João, nós nunca vamos estar lá, porque nós viemos de lá e nós vamos para lá de novo. Nós só estamos fechando o ciclo aqui para voltar de novo para a eternidade, porque nós no princípio estávamos com Deus e vamos voltar para Deus. Amém? São João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o povo não podia ver Deus em Jesus? Naquele homem de 1,60 m, que nem diz o profeta? Porque Jesus, ele veio com a palavra, ele não veio para satisfazer o desejo de um ser humano ou das pessoas de uma religião, mas ele veio para satisfazer o desejo do Pai, que antes da eternidade, antes mesmo que houvesse eternidade, Deus já tinha provido tudo. O profeta diz: ninguém pode pegar Deus de surpresa. Quem pode surpreender o Senhor Deus? Ninguém, porque ele sabe de todas as coisas. Ele é o alfa, a Bíblia diz, o ômega, o princípio, o fim. Ele era o todo-poderoso, ele era tudo, em todos. Ele estava nos profetas, ele estava nos salmos, ele estava na palavra, ele está entre nós, que nem diz a igreja. A igreja católica diz: Deus está entre nós. E ele está entre nós. Se você olhar para o teu irmão, para a tua irmã e não ver Deus, tem algo errado na tua vida. Tem gente: mas eu não suporto a cara daquela mulher, daquele homem, então você não suporta Deus. Na mensagem respeito, o profeta diz: quando nós respeitamos um ao outro, nós estamos dando honra e respeito a Deus. Se nós não respeitar cada um de nós aqui, por mais humilde que seja, Deus exige respeito, diz o profeta. Ele quer que nós respeitamos, cada um se respeite. Quando nós fizermos assim, nós estamos respeitando Deus. Então era aquele grande Espírito que se movia na face da água, mas foi vindo. Agora, ó, 81 dessa mensagem parágrafo. Agora nós vemos refletindo nesta uma perfeita obra-prima. Ele é tão perfeito com Deus, a tal ponto que disse-se: não faço a obra do Pai, não crede em mim. Não podeis crer em mim, crede nas obras, porque elas testificam para vós quem eu sou. E eu gosto disso. Está vendo? Eu disse: se não crê em mim, ele disse: tu é o filho do homem fazendo-te igual a Deus. Não era o que aquele povo dizia aquela vez? Oh, o filho de Deus aí está querendo ser, filho do homem está querendo se fazer que nem o filho de Deus. Agora não é esse aí o filho do José.
que está lá na carpintaria, o filho de José que veio ilegítimo, Belzebu, chefe dos demônios, e começaram um monte de acusação. Mas Jesus sabia quem ele era, e aquilo não mudou o percurso do Senhor Jesus. Ele sabia, porque reputação é o que diz de você, e caráter é aquilo que você é. Pode dizer toda coisa contra você, mas se você sabe aquilo que está por dentro de você, o teu ventre está ali dentro, você não pode se negar, se enganar. Amém? Então, se vocês não creem em mim, que eu sou um homem aqui como ele não tinha parecer formosura, para dizer, Deus está habitando em Jesus, porque ele era pequeno, desfigurado, vamos dizer, feio, porque a Bíblia diz que nós olhássemos para ele, acho que as mocinhas daquele dia, diz o irmão Brando, não davam uma olhada para Jesus, porque ele era feio. E sabe, as moças quando vai namorar, elas olham por uma beleza, vamos ver se o homem tem o cabelinho limpinho, lisinho, ou se é isso, se é aquilo, eu quero um príncipe. Cuidado, que esse príncipe pode virar, é que nem o Judas lá, né? Era um anjo de luz, mas depois ele virou tu tem que ver caráter, tu tem que julgar, tu não pode julgar pelo tamanho dos músculos, ou pelo tamanho da estrutura do homem, ou da mulher, diz, mas julgue se esse homem ora, se esse homem tem um contato, ele tem uma afinidade com Deus, ele tem uma intimidade com Deus, ele sabe quem que é Deus, e ele já visitou o Calvário. Daí você pode ter confiança, não, eu posso, então esse aí vai ser uma obra-prima de Deus, então. E você sabia que você nesta noite aqui, irmãos, irmã, você é uma obra-prima de Deus? Amém? Agora verificamos que isso refletiu perfeitamente o escultor. Agora, tinha a palavra refletido a obra-prima novamente chamada Filho de Deus, o Emanuel. Somente pense, uma pessoa tão rendida, tal modo que Deus se identificou ali. Aleluia! Deus se identificou ali, naquele corpo, ele e Deus se tornaram um, e eu e meu Pai somos um, e eu e o meu Pai, o Pai habita em mim, eu faço sempre o que agrada ao Pai. Olhava ele, eu não faço nada de mim, que sabe, tinha gente, eu não faço nada se o Pai não me mostrar, eu só faço o que agrada ao Pai, eu estou no negócio do Pai. Quando eles perderam, José e Maria perdeu Jesus lá, eles voltaram e começaram a campear. Onde está Jesus? Chegaram lá, Jesus pregando, ensinando para os mestres religiosos, para os rabinos daquele dia, para os homens da lei, que conheciam a lei de salteada, de core salteada, tudo. Mas quando Jesus chegou lá, ele disse, mas qual escola será que ele foi? Qual foi o seminário? Qual é o diploma desse homem? Mas o Pai estava nele, o tutor. O instrutor estava naquele filho, o escultor estava fazendo aquela obra perfeita, aquele sacrifício perfeito que era Jesus, estava representando Deus na terra. 85. E se o cristão hoje pudesse ter um testemunho assim, você seria uma obra-prima bem aí. Você, lavadeiras, detrás dos tanques, você aí, uma obra-prima de Deus, quando pode dizer, eu só faço o que agrada a Deus? Se nós pudéssemos estar tão rendidos, diz o profeta, seja lavando roupa. Tem gente que pensa, eu sou cristão só no sábado e domingo, e depois vive uma vida desgraçada e assiste tudo quanto é mundícia e sujeira, e a vida é decaída, depravada. Tu não está fazendo o negócio do Pai, tu não está agradando o Pai, porque o Pai, Ele quer olhar para nós assim, Deus é Espírito, São João 4:24, e Ele procura tais que o adoram em Espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai, em Espírito e em verdade, e Sua palavra é a verdade. São João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então se nós pudéssemos render tudo, o Lutero tirar o eu, a diferença, o ego, o egoísmo, tirasse diferença,
o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que está em nós, tirar tudo de nós, e Deus pudesse usar. O profeta disse, ele não precisava pegar uma multidão aí, Deus não precisa de muita gente, Ele precisa às vezes só de um homem que seja rendido na mão de Deus, e Ele pode abalar a nação inteira com este homem, quando se dedica ali conforme de tudo que agrada o Pai. Eu só faço o que o Pai mostra e faço o que agrada o Pai, amém? Ó, aqui ó, foi dito certa vez o velho lá, o ouro, antes que houvesse o fundidor, costumava tomar aquele ouro e batê-lo no batedor, e batia, os índios batiam os dias antigos, quando na Arizona estava em seus, tirava tudo dele, tirava tudo e batia o martelo, passava no fogo, e depois baixava o batedor, o martelo, a mareta, e tirava tudo que fosse escórias, crosta, bolhas, impureza daquele ouro, até que o batedor pudesse ver o próprio reflexo dele, um espelho batendo. Veja como o índio fez, assim que Deus quer fazer com nós, igreja. Ó, agora isso é o evangelho. Tantas pessoas gostam de ser virada, de apanhar. A igreja precisa hoje à noite de uma boa sura do Espírito Santo, a moda antiga do mundo, tirar o mundo das coisas do mundo, tirar e voltar aos pentecostais. Precisa esta noite disso. Nossos movimentos precisa esta noite de uma boa sura, moda antiga, com que limpa o ouro, até que todo mundo seja extraído de nós, e tirar tudo o ego, tudo aquilo que não presta de nós, e Deus poder refletir, Deus olhar lá do céu e dizer, como ele disse para Jó: tem visto Satanás, o meu servo Jó lá embaixo? Homem temeroso, né? Fiel, honesto. Deus elogiando seu filho aqui na terra. Deixe-me ter esse punhado de pessoa aqui esta noite, tenha plenamente considerado Cristo, a vida dedicada a Cristo. Eu posso fazê-lo com esse punhado. Deus pode fazer melhor, dizendo, com um punhado de pessoas aqui, do que poderia fazer com o concílio mundial da igreja, em prol do reino de Deus. Um homem rendido plenamente em sua mão, tudo que Deus precisa. Só um, não precisa muito, só um homem rendido na mão de Deus, mas tu ser guiado assim, eu só vou lá se o Pai está lá, eu só vou lá se faço aquilo que o Pai me mostrou, eu vou lá, vou curar tudo. Jesus podia passar ali e ter curado todos os doentes que estavam ali, ter salvado todos que estavam ali, mas ele disse, eu só faço o que o Pai me mostrou. Amém? Então o índio batia, porque o índio, de tanto que ele passava no ouro no fogo, e o índio olhava assim, batia de tanto martelado que dava, que o índio olhava e ele via o reflexo dele dentro do ouro. O índio, dentro do ouro, ele se via, a imagem como um espelho. Você olha no espelho, você vê teu retrato, que nem nós dizíamos antigamente. E assim Deus, o profeta diz nessa mensagem assim, todas eras que nós começamos aqui, ó, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João L, William Branham, todas as 7 eras da igreja, Deus vem talhando desde o princípio para ele tirar uma noiva. Vai ser só uma noiva. E o profeta diz assim na mensagem: estreita é a porta e apertado é o caminho, que eu não sei se vai sair uma dúzia. Quantos já leram isso? Então é pouco, mas é ouro. Ouro tu não acha em qualquer lugar. Pedras preciosas, ouro, não é em qualquer lugar que a gente acha. Amém? Eu vou ter que me adiantar aqui. Mas nós estamos querendo permanecer quietos, deixar o bater de um lado, eliminar isso, eliminar aquilo, a ideia, aquilo, deixar que Jesus Cristo se reflita em nós. Nós assistimos muitos filmes demais, nós temos televisões demais, nós temos muitos divertimentos mundanos demais, até que a igreja perdeu o paladar pelas pessoas, porque o Espírito Santo se move para fora, outra coisa, se move para dentro. Isto mesmo, meu amigo. Parágrafo 89, 90. Eu ouço o testemunho pentecostal à moda antiga, como tinham as reuniões de orações durante toda a noite. Nossos pais e mães, 45 anos atrás, oravam durante toda a noite. O povo detestava na rua. Nós pensamos hoje, se alguém não
nos dar uns tapinhas nas nossas costas e dizer: ó, amigão, tudo está bem, algo errado conosco. Aí está, quando nós, homens, falar bem de vós, todos os homens falar bem de vós, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, nós, sua imagem. Você nunca vai ser bem sucedido e bem recebido com tapinha nas costas quando você vem com a palavra, porque a palavra ela não vai para um lado, nem para a esquerda, nem para a direita, mas a palavra ela tem o alvo, que é Cristo. O irmão Brano, o profeta, diz que o pastor, quando ele sobe aqui no púlpito, ele não tem esposa, não tem filho, nem o pregador, porque se ele pregar para os irmãos, ele prega para a esposa, para os filhos também. Porque ele não tem o nosso compromisso, o profeta diz, o compromisso de cada homem de Deus é ficar, permanecer, o que diz as Escrituras. Amém? Então, ó, eles oravam. Eu estava meditando ali esse dia, ali em casa, agora me veio aqui, eu vou falar. Eu acho que foi Suzana. O irmão Adílio deve se lembrar. Você era de João Hélio, de Erlen. Ela tinha 17 filhos, diz o profeta. Eu estava, isso que me veio era para me falar. Então. Ela tinha 17 filhos e ela lavava a roupa lá no riacho, lá na sanga. Não era que nem hoje, que tem tudo ali, tu bota toda a roupa ali, dá até a secadora ali, tu só tira e estende no varal. Tinha que descer lá no lavador, bater a moda antiga, bater ó, na tábua, as roupinhas, assim que nem a nossa avó fazia. Ela tinha 17 filhos, diz o profeta, e ela orava 2h30 por dia, ensinando seus filhos, e orando, ensinando a Bíblia para os seus filhos. Quantos já leram isso aqui na Escritura? E daí, mas como é que decaiu tudo essa coisa, está desse jeito? Mas se nós vemos nossos princípios, nós perdemos toda a nossa origem do princípio. Quando nós queríamos algo de Deus, nós buscávamos, nós jejuávamos, nós orávamos, nós consagrávamos, e nós ficávamos ali, até não receber, nós não saía da presença de Deus. Agora não, se Deus respondeu, hoje Ele responde amanhã, e se não responder amanhã, depois da manhã. Mas quando chega uma urgência, uma emergência, que tu tem que entrar mesmo na presença de Deus, aí tu abandona tudo, abandona serviço, casa, lar, até se precisar ir no mato orar, a gente vai. Mas tem que chegar a emergência, o profeta diz, sempre, e daí nós... Mas será que nós temos no trabalho do Pai, gastamos toda a nossa vida, quem sabe, esse YouTube, internet, coisa arada, e rouba tudo o nosso tempo. Sabe a moeda mais cara que está agora? Quantos podem dizer qual que é a moeda mais cara do momento, agora, nesta hora que estão vivendo? O tempo. É o tempo. Satanás ele tá botando tudo quanto é tranqueira na vida dos cristãos e de crente. E tem crente da mensagem que está lá também assistindo uma novelinha. E vai, e um filmezinho lá não faz mal para ninguém. E isso e aquilo não faz mal. Mas vai lá dar uma olhada nas mensagens do camarada. Está empoeirada. Não lê mensagem, tu fala da mensagem. Só dá uma chacoalhada nas orelhas do profeta. A mensagem que está nos dando a fé para arrebatamento está nas mensagens. Nós temos que ter a mensagem dentro de nós, irmãos. Ó, 93. A política não pertence para a igreja. O Espírito Santo que é para assumir a direção da igreja, não um voto político. Quem é que Deus coloca na igreja apóstolo, outros para profeta, outros para doutor, evangelista, pastor, não o homem introduz ali pelo voto. Deus coloca, é pelo chamado do Espírito Santo. Reuniões de orações, imposições de mão, permanecendo diante de Deus. Parece que mudou as coisas, né, irmãos? Parece que as coisas estão saindo fora, mas parece que nós não estamos dando mais ênfase para a Escritura, para a palavra, conforme diz a Escritura. Amém? Mas, irmão, eu prefiro ter que ver prosperar no poder do Senhor do que prosperar nas coisas do mundo, mundana. Volte ao Evangelho, volte ao poder, volte ao Pentecoste original, volte. Esse é o problema, que nós não queremos levar a uma surra, diz o profeta. Se o Evangelho vem e bate em nós, nós ficamos ali... Não desce, gasga no gogó e não vai. Mas se é a palavra, irmão, nós temos aqui para obedecer a Escritura.
E mesmo que ela vem cortando, ela diz: ó, rapaz, se ajeite, tem que entrar aí, tem que se mudar a tua vida. Nós temos que se alinhar com a palavra. Porque o profeta diz nessa mensagem: se nós dissermos que somos cristãos, nós temos obrigado a viver uma vida cristã. Porque você está honrando o Pai. E tudo que você faz, tudo é um negócio do Pai. Onde você passa, você fala do Pai. Onde você está, você diz: tudo que o Pai me falou, eu estou falando, estou repetindo o que o Pai disse. Examinar a Escritura e cuidar nela, ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tá bom, irmãos? Vamos encerrar? Mais um pouquinho então. O que necessitamos hoje é de vida de Cristo dentro de nós. Não uma fachada assim, ó. Uma dentro, na nossa alma. Isso que vai contar. O profeta disse: não adianta eu dizer, eu posso pregar minha vida inteira e correr por corredor e ganhar a alma para Cristo, mas se a minha vida não condiz com o que diz a Escritura, eu vou ser julgado pela palavra. Amém? Ó, necessita hoje da vida de Cristo dentro de nós. E isso que purifica, não um interior, um colarinho virado ou um diploma de psicologia ou algo assim. Requer-se de poder de Cristo ressuscitado para deixamos que ser Deus não tem outro plano além de deixar o Espírito Santo governar e reinar em sua igreja. É para isso que o Espírito Santo veio. Ele é o agente de Deus, diz o profeta. O Espírito Santo é o tutor, é o agente, é o líder, é aquele que veio para botar tudo, é o instrutor. Ele nos instrui, diz aquele Espírito de verdade, e quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? E o profeta pregou aqui, eu acho que eu dei uma pincelada esse dia, de Michelangelo. Ele fez a estátua de Moisés. E ele teve uma inspiração, e a cabeça dele ele criou teve uma inspiração, e ele pensou em sua mente de fazer a estátua de Moisés. Ele só teve uma inspiração e ele já criou aqui aquela. E daí ele começou esculpindo ali, foi fazendo a imagem. Fez idêntico Moisés, que ele olhou assim para aquilo que ele olhou, ele disse: era uma obra-prima, parecia Moisés. E ele olhou assim, ele veio uma inspiração, desceu sobre ele, que ele fez tão perfeita aquela estátua, que ele olhou e disse: fala, Moisés. E a estátua não falou, e ele pegou o martelo e deu uma martelada na perna de Moisés e quebrou um lado ali. E daí o profeta disse: aquilo ficou uma obra-prima para mim de Michelangelo, porque ele feriu. E ele disse: a obra-prima para mim é Isaías 53. Ele foi moído, ele foi açoitado, ferido, mas em tudo ele não rendeu. Ele foi até o final, porque ele sabia: não, se eu não me entregar aqui, eu levar a minha cruz até o fim, eu vou ter filhos depois que vão vir, filhas. Ele tinha já potencialmente em sua mente lá de ter filhos e filhas. Para isso que ele foi, para ser o pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte, aquele que era, aquele que há de vir, o todo-poderoso, aquele que habita em nosso meio, para reger a sua igreja. E o profeta diz numa mensagem que ele já vê nós num reino restaurado. Nós não vemos ainda, às vezes tu fica pensando assim, tu olha para o mundo assim, com aquela mente assim, mas quando que vai chegar o fim do mundo? Quando que vai acabar essas coisas? Tu fica pensando muitas vezes. A hora que o último se ajustar, o último entrar nesta palavra, Deus vai sacudir esta terra. E a Bíblia diz que não ficará nem raiz, nem ramos. E vai ser tudo, porque Deus em sua mente, lá atrás, Ele já tinha predestinado nós. E Ele já tem uma noiva, num reino restaurado, diz o profeta, que vai ser ali na glória, e já vê nós lá na glória, com o corpo glorificado já. Então você tem que refletir aquele corpo. Você tem que pelear, tem que lutar para nós alcançar aquele corpo. Ó, eu vou pular aqui. Está escrito, ele disse. Então aquela foi a obra-prima de Michelangelo. Jesus foi a obra-prima de Deus no Calvário. Se ele tivesse vindo salvar e curar, podia ter feito proezas, maravilhas, ser o maior fenômeno, como diz a história, quando ele veio. Mas se ele não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos.
Não tinha mais, porque nós nascemos em pecado, nós temos trapo de imundícia, nós não tinha nada de bom dentro de nós. Nós era levado por várias concupiscências, gentil, que quer dizer gentalha, lixo, não tinha nenhum valor. Mas aquele dia do Calvário, Deus disse: eu vou fazer uma obra-prima para redimir o meu povo. E ele pegou e olhava o filho, e disse: faz tudo que agrada o Pai. Deus gostou tanto de Jesus, que ele olhou e disse: tudo é igual ao Pai, é perfeito. O único cordeiro que pode ser imolado, sacrifício perfeito, era Jesus Cristo. Foi a obra-prima de Deus. Está escrito, ele disse, está vendo? Adão rendeu-se, porém Jesus, o segundo Adão, aquela obra-prima, ele tinha vindo com o Redentor. Ele disse: está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali, ele tinha uma obra-prima, irmãos. Sim, Senhor. Ele disse algo, mas ele disse: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás. Ali estava uma obra-prima de Deus. E eu gosto disso, igreja, porque o Satanás já tinha enganado, tinha depravado todas as nações. Ele enganou Eva, enganou Adão, fez Moisés pecar, errou, e todos os profetas falharam. Mas quando Jesus veio ali, ele pensou assim: eu vou dar mais um golpe nesse aí, eu vou derrubar ele também, porque ele era acostumado. Mas quando ele chegou ali, o profeta disse: ali ele estava a plenitude da palavra. E ele disse: está escrito, Satanás. E ele usou autoridade. O profeta, ele podia ter pegado o poder e dizer: eu te elimino daqui, tu sai da minha frente, te lanço lá para as trevas. Mas Jesus não fez. Ele disse: está escrito na palavra, Satanás. E ele golpeou, deu um choque de 10.000 volts na coluna de Satanás e quebrou, diz o profeta. Esta foi a obra-prima para mim. Isaías 53, um medidor, experimentado, um homem, tudo foi tentado, mas ele não foi induzido à tentação. Deus disse: esse é o meu filho amado, escutai-o tudo, eu dou tudo, ele vos escutai-o. Ele era o mesmo Deus, vivia nele, fazendo o Deus Emanuel na terra. Ele foi o cordeiro perfeito, a obra-prima de redenção, e agradou Deus. Então, do mesmo modo que Michelangelo, ele ficou tão inspirado com a sua vida, nós encontramos isto. Como Michelangelo ficou tão inspirado e fez a estátua de Moisés, que ele ficou idêntico a Moisés. Assim foi Deus. Deus teve uma inspiração e vir no ventre da Maria, como nós escutamos, e criar aquele bebezinho para ele vir aqui na terra. E aqueles sábios daquele dia pensavam que Jesus ia descer, o profeta, lá do esplendor da glória, com um sininho de ouro dourado e com tanta beleza. E Jesus veio de uma maneira tão simples que eles não puderam ver Deus em Jesus Cristo. Que era Deus, quando o profeta chega a dizer naquela mensagem, agora não me vem à memória, ele disse que ele era o verbo, né? Lá aquela mensagem, o verbo se fez carne, que ele teve uma inspiração, que ele olhou e disse: é igual a Jesus, era tudo que era o Pai, estava em Jesus. Ele olhou assim e disse: é a obra perfeita. E quem que olhava no Velho Testamento, a Bíblia diz, olhava para aquela criança e dizia que era Deus correndo nas ruas, chorando como criança, como um bebê, correndo nas ruas. Era o Jeová do Velho Testamento lá nas ruas. E eles não puderam ver que aquele Jeová do Velho Testamento foi o Jesus Cristo do Novo Testamento. Era o mesmo Deus. O profeta chega dizendo na mensagem, o desvelar de Deus, que ele só mudava a forma de um para outro, amém? Mas era o Deus o tempo todo, encarnado em Jesus, amém? Então ele foi a obra perfeita, a obra-prima de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi o cordeiro de Deus sacrificado, perfeito. Nunca houve ninguém que viveu como ele. Nunca houve ninguém desde então que viveu como ele. Ele foi a obra-prima, correspondeu exatamente à palavra.
foi tudo que a Bíblia disse, os salmos falaram, os profetas disseram, e os tipos e a sombra do Velho Testamento, se incorporou tudo em Jesus Cristo. Aleluia! Então, e Deus quer talhar uma noiva também, irmão, até o final, no último dia Ele quer tirar de todas essas eras. O profeta chega dizendo assim, ó, na mensagem eu acho que é a aproximação de Deus, ele diz assim: como Deus adormeceu Adão e tirou do lado da costela de Adão, tirou uma companheira, uma disjuntora para Adão, Deus adormeceu Jesus no Calvário, e do lado de Jesus Ele arrancou uma noiva, para ir até o final, que vai ser uma noiva palavra, diz o profeta, uma noiva genuína, verdadeira, com a palavra, que Deus vai olhar. Nós e a palavra temos que ser que nem Deus e Jesus era um, nós e a Bíblia temos que ser um, nós e a palavra tem que ser o mesmo, a mesma coisa. Nós temos que olhar na palavra e refletir nossa vida na palavra, e a palavra refletir dentro de nós. Nós e a palavra, tu olhar e dizer: ah, isso aqui é tudo para mim, Senhor, o Senhor me deu, é do Pai, é meu, tudo que é do Pai é meu. E você se olha aqui, isso aqui é como um espelho, a Bíblia, a palavra, você consegue se identificar na Bíblia, em sua palavra, amém? Ó, ele veio para refletir o Pai, e o Pai é a palavra. Quantos creem que o Pai é a palavra? Amém? Agora eu me sinto realmente religioso. Ele veio e refletiu a palavra do Pai. Ele não veio para representar uma religião, uma organização, mas ele veio para representar a palavra do Pai. Ó, e ele disse: ele estaria aqui, estava ali, a obra-prima, o grande trabalho manual de Deus. Ó, sim, que coisa! Ele foi perfeito reflexo dele. Ele refletiu tudo que Deus tinha falado. Ele refletiu o que Adão disse ao seu respeito, amém? Ele refletiu tudo que os profetas disseram, tudo que os patriarcas disseram, tudo que ele disse. Ele foi o cumprimento da palavra, e todos os tipos se cumpriu nele. Sim, ele tomou o Jeová do Velho Testamento, fazendo Jesus do Novo Testamento. Então, ele estava na coluna de fogo, se manifestou e habitou entre nós, o Jeová do Antigo Testamento, tornando-se Jesus do Novo Testamento. Ele foi um perfeito reflexo de Deus. São João capítulo 1, verso 18, se não me falha a memória. Deus é Espírito e ninguém não foi visto por ninguém. Como que você vai ver Espírito? Mas a Bíblia diz que através de Jesus Cristo se deu a conhecer Deus. Quem olhava para Jesus podia ver Deus, porque ali habitou nele tudo que os profetas falaram, tudo que a Escritura falaram, tudo que o Salmo dizia, tudo que os patriarcas disseram, se cumpriu em Jesus. Ele foi aquela obra. E nós estamos falando só da obra-prima de Deus, né? Nem vamos entrar na ressurreição. Ó, a igreja hoje pudesse somente refletir aquela primeira igreja, quando o Espírito Santo caiu no dia do Pentecoste. O cristão hoje pudesse refletir: nós somos um bando de híbrido, a relação que eles eram. Parágrafo 117. É híbrido. Sabe o que é híbrido? É aquela salada que tem que plantar lá debaixo da estufa, não pode pegar sol. Aquela plantinha que tem que ter lá na sombra, tem que dar tapinha nas costas. Ah, mas vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja. Vamos lá na igreja, por favor, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que ser mimado, tem que ser acariciado. Ah, mas se o pastor não ir lá na minha casa, ah, mas se o fulano também olhar para mim, não me olhar, e não me der a Deus, e começa a botar faz um quadro assim que... E quando aqueles irmãos do Pentecostes, eles não tinham nada, eles eram um homem robusto, diz o profeta, era um homem selvagem. Hoje o profeta disse: se tu não mimar, daqui a pouco eu vou embora da igreja, não gostei do sermão. E o irmão parecia que estava pregando só para mim. Não, o pregador, o profeta diz, o irmão Branco, e nós aprendemos, né? Se nós trazermos uma mensagem para nós combater, um desabafo, não é do Espírito Santo. Porque nós pregamos com amor para que nós podemos encaixar, para nós cumprir aquilo que o escultor, do princípio
está talhando e vem talhando e vem talhando todas as eras da igreja e todo momento das eras, para que ele possa no final dessa era tirar uma noiva, uma obra-prima de Deus, do lado de Jesus, e nós ser igual a Deus. Tem um hino que nós dizemos: quando a igreja e o céu forem um só. E eu gosto daquele hino, aquele dia do Calvário. E aquele culto do Calvário não terminou, nunca terminou. Aquele culto continua vivo nesta noite. Tem almas que estão borbulhando, elas se lembram daquele dia do Calvário, porque o culto do Calvário não terminou. E aquele pregador que foi crucificado lá, ele voltou. Ele não ficou imune lá, diz o profeta, ele voltou. E ele se mostrou para várias pessoas, vários discípulos, e ele disse assim, ó: e um pouco o mundo não verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei com vós e em vós e até a consumação do mundo, ou dos séculos. E ele quer tirar essa obra-prima do Lutero, quer tirar uma obra-prima daí, você andando ali, irmão Vantuir. A obra-prima de Deus. Deus olha e está vendo só aquele meu irmão lá, aquele meu filho lá? É uma obra-prima, é igual o pai. E quando o teu filho é igual você, você diz igual o pai, puxou por o pai, e você enche o pulmão que é igual o pai. E nós enchemos nossos pulmões de ar, nosso peito, e dizer: nós somos igual o pai. Não terreno, celestial. Porque aqui nesse corpo nós entendemos a filosofia lá do velho lá, né? Mas celestial, do espiritual, nós representamos a obra-prima de Deus aqui na terra. Amém? Vamos encerrando aqui já. Então nós temos que mimar. E é sempre uma choradeira, né? O tempo, a moeda mais cara que tem agora é o tempo. E nós temos um tempo de agitação, irmão, um tempo de angústia, ansiedade, perplexidade, dores de parto, gemido. Eu preguei em Maximiliano sábado. As árvores estão gemendo, a natureza está gemendo. Nós que temos as primícias do Espírito gememos em nós mesmos, sabendo a redenção dos nossos corpos. E nós temos aí, porque nós temos obrigado, porque nós temos orando, Pai, ó. Não vemos a hora de saltar para cima. Não tem coisa boa aqui mais, meu Deus, meu povo. Nós temos aí, estamos indo para um brete. Você vê as notícias ou não escuta a notícia? Eu, às vezes, não escuto, mas alguém me conta lá, eu vejo uma aqui, aí, temos tudo se encaminhando para ir para o brete. Para ir para a manifestação de ser quem é e quem não é. E a peneira começou, ó. Está peneirando. Você lembra quando nós peneirávamos feijão lá na colônia? O pó e os carapatinhos caía tudo, né? Só ficava as sementes em cima da peneira, brilhando. E o pau, manguá velho, paulada velho, experimentinha, dava um pulinho para cima. E cada vez que nós vemos o aperto vindo, e o concílio de Nicéia se montando aí, fazendo tanta organização, nós temos também olhando para cima e dizendo: mas nossa redenção também está perto. Amém? Ó, eu tinha um monte aqui, mas eu me enrolo aqui, ó. Ó, vou ler só mais essa aqui, ó. Só mais 19 parágrafos. Ó, aqui, ó. Ó. Agora, ele tomou exatamente para mim a obra-prima, para mim, para você, porque Deus o feriu no Calvário. E ele não tivesse ferido, não seria. Quando o morto ele tivesse ressuscitado, quantos grandemente ele tivesse pregado, a sua grande vida tivesse sido suas alegações. Ele foi provado, ele ficou homem, e alguma vez ele se pôs de pé na face da terra, e Deus pôde feri-lo pelos demais. Aquele perfeito foi ferido pelos imperfeitos. A criação inteira havia caído por meio de Adão. Foi redimida por meio de Jesus Cristo. A obra-prima de Deus suportou o teste, como ele fez
pela palavra estava escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, tudo que Adão perdeu e Eva perdeu, parecia que não tinha mais volta. Mas através de Jesus Cristo, desse obra-prima, desse sacrifício perfeito, Ele trouxe de novo a reconciliação, para que nós pudéssemos de novo ter a nossa, como dizer, o nosso companheirismo com Deus. E nós podemos comungar. Agora não precisa estar fazendo tanta ladainha que nem diz a igreja católica lá. Você dobrou o teu joelho, você inclinou, a tua oração está no trono da graça. E a oração, o profeta disse, ela muda o quadro, ela muda a situação, porque ali, ó, não é que nem aqui que você tem que agendar lá no SUS, e aqui uns 6 meses você é chamado. Mas aqui tu bateu, valeu. Às vezes a tua oração já está, nem chegou bem lá, mas a resposta já está lá do outro lado do mundo. Porque é ligeiro, aqui falou com Deus, a resposta vem. Amém? Então ele é a obra-prima de Deus, e Deus tem uma noiva agora, para ser esta obra-prima de Deus, que Deus quer tirar deste mundo, desta era de Laodiceia, desse gentil, uma noiva. Tudo que era Deus, derramou em Jesus, e tudo que foi Jesus, Ele derramou na noiva. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido, com aquele mesmo Espírito de Deus que ungiu Jesus Cristo, está ungindo você. Você notou que das vezes você fala a palavra assim, aquilo acontece? Quantos já tiveram essa experiência? Porque você é Deus em você, você fala e das vezes acontece as coisas. Por isso que nós devemos saber o que nós falamos. Porque das vezes nós falamos loucamente, sem pensar, e nós podemos ferir alguém ou machucar alguém. Então nós temos que até saber como nós falar. Porque quando Deus derramar esse poder, Ele tem que derramar em pessoas que não vai ferir, não vai machucar, uma pessoa com maturidade, que sabe como usar o poder, sabe como usar a autoridade. Ele não massacra, ele não judia, ele não fere, ele não machuca, ele sabe em tudo, porque ele é maduro, ele sabe como pegar, receber esse poder. Amém? Ficamos de pé, igreja. Eu tinha mais aqui para falar, mas já deu para nós dar uma boa... Deu para dar uma boa alimentada, né, irmãos? Com isso aqui, nós podíamos caminhar mais uma semana, né? E refletir aí, podia entrar mais nessa escritura aí. Mas veja, Deus é bom para conosco, e as suas benignidades duram para sempre. E as suas misericórdias se renovam cada manhã. Pensou se Deus não tivesse misericórdia de nós? A primeira coisa que nós fizéssemos de errado, Ele baixava o sarrafo. Mas Deus ainda, meu filho, bota na conta do Pai, dá sempre a Deus longânimo, a longanimidade de Deus. Amém? Mas nós temos aí na caminhada, não desista. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E Apocalipse 3:21 diz, e aquele que vencer vai assentar no trono. Nós vai para o trono, que nem dizia o pastor Joé. Nós vamos sentar no trono. Você não é pouca coisa, irmão. Você é filho. Anjo foi criado por Deus ali, mas nós somos filhos, nós temos herdeiro, nós temos herança, nós temos domínios, nós temos palácios, nós vamos ter um reino, um palácio que Ele foi preparar, São João 14. Então nós temos que dar tudo que nós temos para que nós possamos chegar lá, né, irmãos? Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos dar esse privilégio esta noite, de nós poder, Pai, falar da grandeza do Senhor, Pai, que nós somos ricos, Senhor, o Senhor tem abundância, Senhor, para dar para nós, e é um manancial, Pai, de águas vivas, Senhor. E cada vez que nós mexemos na Bíblia, na Escritura, Pai, isso aqui flui, Pai. Ela jorra água para a vida eterna, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos a ser, Pai, que o Senhor possa olhar para nós, Senhor, e nós chegar, Pai, como aquela obra-prima que o Senhor desejou, Pai, que estava no pensamento, na mente do Senhor, Pai. E o Senhor, Pai, trouxe a existência, Pai, para nós ser esta noiva, ser este povo, Pai, um povo zeloso, justo e de boas obras, Pai. Este povo, Pai, que vai morar no céu. Nós não somos melhor, mas somos diferentes, Senhor. E nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos chegar ali aquele dia, Senhor,
Nós queremos, Pai, chegar naquele dia, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda o teu povo. Ó, Pai, olha para o teu povo, para a tua igreja, Senhor. Para o mais necessitado, para o mais pequenino, Pai. Que todos nós possamos saber que nós temos uma parte desse corpo, né? Esta obra perfeita, desse corpo perfeito, Pai, que vai um dia desse ser arrebatado deste mundo. Deus, ajuda cada um de nós, Senhor, e nos dá essa graça. Nós pedimos no grande nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.